Quem nasceu na década de 1960, um pouco antes, né? Mas preferencialmente nesse período, deve se lembrar, nos tempos de adolescência, o quanto se falava da Guerra Fria, né? E também dos imperialistas norte-americanos, né? Aliás, eu tive uma discussão uma vez com um amigo, meu saudoso pai, que ele era representante comercial. Eles se conheceram, inclusive, nos Estados Unidos. E eu caí na bobagem, né? Fiz a besteira de dizer que não gostava muito dos norte-americanos. Ele me deu uma aula de patriotismo, uma aula de como as coisas se desenvolviam já naquela época nos Estados Unidos, né? O quanto que a nação se esforçou para ser aquilo que ela era na época e que continua sendo hoje, né? Inegavelmente. Muito bem. Aí a gente aprendeu naquela época que o comunismo era tudo de ruim que podia existir na face da terra. Os comunistas comiam criancinhas, né? Se falava isso. Se dizia que se viesse o comunismo para o Brasil, nós teríamos que enfrentar filas, inclusive, para pegar papel higiênico, que nada teria valor, ou seja, o Estado que daria tudo para as pessoas. Diziam também, e isso apavorava também, diziam que se você tivesse uma casa com 3 quartos, né, o que era muito comum na época, as casas tendo 2 ou 3 quartos, você teria que dividir os outros, né, os quartos excedentes com outras famílias. Ninguém queria isso, obviamente, né? Mas o fato é que a questão do imperialismo, tudo que se imaginava em torno dele, a Guerra Fria, inclusive, a ameaça da destruição nuclear da Terra, isso me incomodou bastante quando eu era jovem. Depois eu comecei a perceber que a economia fala mais alto. Ninguém quer destruir um outro país se não levar benefício financeiro com isso, né? O ódio pelo ódio, nas guerras, né, nos grandes conflitos, isso não existe. A disputa territorial ela existe por uma questão financeira. No começo da década de 1990, o ex-presidente da Rússia, Mikhail Gorbachev, colocou fim no Império Russo, que se fragmentou em várias nações. E até hoje existem pessoas na Rússia que não conseguem engolir esse processo de devolução da Rússia, não ao Ocidente propriamente, mas uma economia de mercado. Os bilionários russos que hoje estão no entorno de Vladimir Putin, eles não ganharam suas fortunas à toa, né? Eles só ganharam o dinheiro porque houve um favorecimento a eles numa economia de mercado. Senão a Rússia não estaria vendendo gás para a Europa, não estaria vendendo petróleo para o mundo, grãos. A Rússia se desenvolveu em função do comércio internacional. Ela não se desenvolveu fechada em torno de si mesma. Mas agora o Vladimir Putin faz ameaças nucleares novamente, né, como vivemos na época da Guerra Fria. Convocou mais de 300 mil soldados, enfim. A exemplo do que aconteceu com os Estados Unidos no Vietnã, foi um fiasco para os norte-americanos. Agora está sendo um fiasco essa guerra contra a Ucrânia. A Rússia não conseguiu a vitória no tempo que imaginava. A vitória não está próxima como o presidente Putin quer. E agora ele volta a recorrer a esse pesadelo do conflito nuclear. Particularmente, eu continuo acreditando que a economia se coloca como o melhor agente diplomático nessa situação. Um blefe, certamente, de Vladimir Putin. Mexeu com os mercados ontem, mexeu com bolsa de valores, com vários ativos, várias commodities. Mas, enfim, isso é fruto desse imperialismo, esse que nós devemos temer. É o imperialismo territorial, o imperialismo que continua no imaginário dos soviéticos mais antigos, que querem reconstruir a mamãe Rússia. Mamãe Rússia que, como a gente percebe, favorece a um seleto grupo de seguidores do presidente. Esse é o imperialismo. E é isso que nós devemos ficar atentos para que não aconteça nem na Rússia, nem em qualquer parte do mundo.